Olá, eu sou o professor José Carlos Severo Correia e no momento eu respondo pela direção do campus Itaqui da Unipampa, que cedia o nosso debate de hoje. A temática nossa hoje é o agronegócio e empreendedorismo, trazendo para o nosso debate alguns convidados que atuam neste setor. Então podemos destacar e já de imediato também agradecemos a presença dos nossos debatedores do evento, a senhora Clarissa Peixoto, que é diretora do Grupo Pitangueira, que tem uma atuação em vários empreendimentos correlatos, né, à área do agronegócio. A senhorita Noelle Foleto, que é engenheira agrônoma, né, tem MBA Business, o óculos me atrapalhou a leitura aqui. Business, instituição do agronegócio, alguma coisa assim. Eu peço desculpas, a leitura do óculos me atrapalha a leitura na proximidade, mas enfim. Idealizadora do blog Nonô na Estrada, fundadora da Liga Agro e atualmente é membro da diretoria da Farsul Jovem, produtora rural de arroz também. O senhor Carlos Iscariotti, que é o gerente comercial da empresa Camil Alimentos. E o cônsul argentino, senhor Ricardo Tileri. Aos quatro, então, nosso agradecimento por ter aceitado o convite para que a gente possa fazer o debate de hoje, envolvendo esta questão. Eu passo a palavra, então, agora para a Mercy, que é a coordenadora geral do evento Arbra, para que ela faça a nossa acolhida inicial, e aí depois a gente inicia o debate propriamente dito. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês nesta bela manhã de outubro. Como o professor José Carlos falou, hoje estamos dentro da categoria do desenvolvimento, que nos leva nesta edição do Arbra 2021. E dentro dessa categoria, estamos falando sobre o empreendedorismo e o agronegócios. As pessoas que estão representando hoje essa categoria foram selecionadas para poder realizar esse debate que sabemos que será muito enriquecedor para as nossas cidades. Eu, aqui como representante do Arbra, dou a bem-vinda a todos vocês e desejo um ótimo debate e agradeço a presença de todos nesse dia. Obrigado, Mercy. Gostaria de salientar, né, em nome da Unipampa, a satisfação de sediar o debate num momento que para nós é muito importante, né, no último dia 16 de outubro, inclusive é o dia que nós estamos fazendo esta gravação, né, a Unipampa completa 15 anos de atuação no campus Itaqui. Então, 15 anos atrás, na rua Euclides Aranha, começava a funcionar a Unipampa a partir do curso de agronomia, primeiro curso que nós oferecíamos. Então, é um momento muito importante para nós a fazer esse registro, né, da satisfação que a gente tem, tanto de estar comemorando 15 anos, quanto de estar tendo a oportunidade de participar de um evento da dimensão que o Arbra tem, neste momento em que estamos de aniversário. Muito importante para nós isso, é importante que a gente registre isso. Antes de abrir o debate, também gostaria de fazer um esclarecimento com relação aos objetivos do Arbra. O Arbra tem, dentro dos seus objetivos, buscar a aproximação entre as cidades brasileiras e argentinas no intuito de desenvolver a região através do turismo, contemplando as áreas da gastronomia, educação, indústria, cultura e esportes. Importante registrar, salientar a dimensão do que a gente chama desenvolvimento. Normalmente, quando a gente fala em desenvolvimento, vem à nossa mente a questão do chamado PIB, né, o crescimento econômico. E esse é um elemento importante do conceito, mas não é o suficiente. Diríamos que ele é necessário, que a gente tenha uma boa geração de renda para que o desenvolvimento surja como consequência. Mas ele não é o suficiente. Tem outros elementos que o próprio Arbra, nos seus objetivos, registra, né, como a questão relacionada à cultura, como questão relacionada à saúde, à educação, à questão do ambiente, enfim, tem uma série de variáveis que a gente tem que considerar também. Faço esse registro para salientar que, neste momento,
o assunto é direcionado a uma particularidade do desenvolvimento, que é o agronegócio, e também a questão da variável do empreendedorismo, que é uma variável muito importante e que aí sim, tão ampla quanto o desenvolvimento na hora da gente fazer essa reflexão. Feito esse pequeno esclarecimento, essa pequena introdução, vamos então de imediato, né, à fala dos nossos debatedores. Começando então as perguntas, né, a gente pode pensar, né, dentro do contexto inicial de fazer uma apresentação do seu negócio, enfim, quais são as dificuldades, quais são as necessidades que o negócio de vocês tem, né, dentro desse momento em que a gente está vivendo. Começando então por ti, Noeli, por favor. Bom, eu sou a Noeli Foleto, estou aqui como produtora de arroz, mas acho que vou deixar talvez a Clarissa complementar algumas coisas. Eu vejo que o nosso município é uma região, está inserido numa região que é muito propícia à produção de arroz. Nós temos assim características edafoclimáticas que nos permitem que essa produção seja muito produtiva, muito expressiva. Mas a gente também busca, dentro da nossa propriedade, diante de tudo que vem acontecendo, estamos diversificando. Tem entrado muita soja na região, estamos aprendendo a fazer aí uma produção muito boa, temos também a parte do gado. E eu, particularmente, acabei me voltando para as mídias digitais. Eu tento mostrar o meu dia a dia da fazenda, da engenharia agronômica, no blog No Nona Estrada. Foi uma coisa que me permitiu aí agregar muitas amizades, muito conhecimento, né? Eu participo hoje da diretoria da Farsul Jovem e vejo o quanto se faz necessário a participação dos jovens, a inserção dos jovens mais nos negócios, né? Essa responsabilização. Às vezes a gente vê a juventude cobrando muito das gerações. Que se faça tal coisa, eu acho que está na hora aí, e eu vejo, a gente vê muito isso dentro da Farsul Jovem, essa veia aí de se responsabilizar. Vamos puxar para a gente, vamos fazer. Eu acho que disposição do negócio seria isso. Clarissa? Bom, primeiro eu quero parabenizar e agradecer, em nome de uma itaquiense, a escolha de Itaqui para vocês instalarem a Unipampa, principalmente com esse curso de agronomia e depois os demais que só vieram agregar. Itaqui mudou depois da instalação da Unipampa. E a minha querida Mercy, pela persistência, por ter iniciado esse programa, que nos fez questionar muito. Primeiro, a nossa fronteira, que a gente, com todas as burocracias, esses entraves, nós acabávamos nos acostumando quase com essas dificuldades, e isso hoje se faz diferente. Nós começamos a questionar e procurar mudar essa realidade. Então, muito obrigada e parabéns. Eu acho que nosso município é muito mais rico do que a gente explora dele. Nós temos hoje a maior produtora de arroz, que é a Camil, instalada aqui conosco. A segunda maior, a Josapar, se não me engano, mas é um polo muito grande de produção de alimento que é fundamental. Imagine o nosso país sem essas duas indústrias. E elas não só captam a produção do município, mas de toda a região. Então, nós fomos ficando muito para trás, é uma coisa que eu não aceito, assim, Itaqui já foi uma cidade pujante e tem tudo para permanecer, e nós nos aceitamos não ter um aeroporto. Eu acho que o presidente da Camil tem um jato e não pode chegar na cidade, então isso aí vai distanciando as pessoas e outras grandes empresas
o desafio hoje instalado aqui, a dificuldade de logística. Isso não pode acontecer. Isso a gente, para uma cidade ir para frente, nós já estamos geograficamente distante. Então a gente precisa facilitar esse nosso acesso aqui. E eu acho que essas questões, assim, e essa ponte que nunca saiu em São Borja, já tínhamos em Uruguaiana, e nós dependemos de uma balsa, ainda com horários cada vez mais restritos. Nós precisamos questionar mais isso e reivindicar uma melhoria nessas condições. Consul Ricardo. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar aqui em Itaqui de uma nova edição de Arbra. Parabenizar a Mercy, a Carla, todas as pessoas que organizaram esse evento, apesar das dificuldades. Parabenizar também a Unipampa por seu aniversário. É uma honra para mim vir novamente para essa cidade, onde sempre sou bem recebido. Bom, evidentemente, o consulado tem um ponto de vista diferente do que o setor privado, não? Mas o consulado também tem uma função importante, tanto nos agronegócios como no empreendedorismo, porque tem a função, como todas as representações diplomáticas no mundo, de promover as atividades dos argentinos no exterior. Isso contempla também as questões comerciais, culturais, deportivas. Então, além disso, o fato de ser países vizinhos facilita muitas vezes essa conexão entre os países. Muitas vezes os países vizinhos para a Argentina são uma primeira experiência para aqueles que querem começar a exportar, não? Além disso, temos evidentemente muita relação entre os dois países. As conexões de inversões entre os dois países são bem próximas. Temos o exemplo de uma empresa como Ceolin, que ficou instalada na província de Corrientes. E os dois países estão procurando também facilitar essas conexões. Por exemplo, na última reunião, a semana passada, entre os ministros das Relações Exteriores, França, por parte de Brasil, e Cafiero, do lado argentino, foi falado sobre o assunto de um novo ponte, da construção de um novo ponte entre as cidades de São Xavier e Porto Xavier, aqui perto. Estava colocado na agenda também a possibilidade de um ponte entre Itaqui e Alvear, mas acho que a prioridade é com as outras cidades que eu tinha mencionado. Então, essas são pouco as atividades que tentamos promover desde o consulado. Obrigado. Carlos. Primeiramente, parabenizar ou agradecer aí a atividade da Mercy, da Carla, na organização desse evento. Também destacar, né, os 15 anos da Unipampa. São acontecimentos desses que mudam uma região e mudam uma cidade. E Itaqui, sem sombra de dúvida, mudou muito com a presença da Unipampa e irá continuar com essas mudanças importantes. Na produção de alimentos de Itaqui e na presença das principais empresas, o que se destaca aí é quem provocou primeiro esse desenvolvimento, esse nível que nós nos encontramos hoje. Nós disputamos aí o segundo lugar em produção de arroz, basicamente no país, e também a liderança na indústria de arroz. Então, acho que quem provocou isso foram o próprio ambiente, foram os próprios produtores, né, que criaram essa demanda, e as empresas vieram para cá, investiram, estão estruturadas, lideram nos seus segmentos graças a essa característica dos produtores e da região. Há muito espaço e há uma pretensão de seguir investindo em alimentos. E nós conseguimos fazer isso, e o Brasil vem demonstrando isso nos últimos anos, um crescimento quase que
anual, com percentuais importantes no crescimento do agronegócio, das commodities, e o importante que até então, com competitividade, com qualidade, e inserida dentro do contexto das características dos alimentos internacionais, porque são raras as vezes que nós ouvimos falar alguma coisa de desconformidade. Então, nos parece que a cadeia está bastante alinhada, mas é uma questão que deve permanecer com essas ações dos órgãos, dos enquadramentos ambientais, legais, né? Porque assim se constrói alguma coisa sólida, né? Então, em relação à empresa, é continuar investindo em alimentos e atendendo a essa parte, né, da industrialização e da comercialização. Tem demonstrado isso, que tem ocorrido aumentos, né, nos anos, e com exceção de alguma estrutura de recebimento, de concentração, de safra, o restante acontece dentro de uma condição assim, de uma certa normalidade. Os investimentos vêm acontecendo e vêm se estruturando, e a gente entende que é assim que as coisas estão se encaminhando. A relação da Argentina, aqui nós temos uma proximidade muito grande, né? É uma relação que ela pode ser ampliada com a infraestrutura. Nós temos dificuldade até de infraestrutura na região. Agora há pouco a gente tem a condição de investimento em asfalto. Nós não tínhamos há 20, 30 anos um asfalto que desse para andar de forma segura. Temos a questão da ponte do Ibiqui, temos a questão da ponte de Itaqui Alvear, que se arrasta há muito tempo. E eu acho que depende da gente botar um pouco mais de energia, continuar colocando energia nesses temas e trabalhando com essa união, com esse desprendimento aí nesses temas aí. Muito bem. Fica latente na fala de vocês, né, uma questão estrutural, né, sobretudo da infraestrutura, né, que dá para resumir na questão da logística, mas também eu acho que é importante a questão institucional, né. A próxima pergunta remete à cadeia produtiva, e é importante no entendimento da cadeia produtiva a gente enxergar os negócios interconectados de acordo com o seu nível, mas que em paralelo tem também a questão institucional, que passa desde a questão do marco regulatório até mesmo a atuação dos atores envolvidos no segmento, né? Então, acho que também essa é uma questão importante de destacar e que a gente emane esforços nesse sentido. Agora, então, né, já passamos, né, Carlos, a segunda pergunta, então, é com relação à cadeia de produção. Como enxergas isso, como é que está conectado, né, dentro desse contexto em que nos encontramos? Nós estamos vivendo nesses últimos 2 anos uma nova condição, um novo ambiente de ação das empresas, principalmente das indústrias de alimentos. Em março, abril do ano passado, nós chegamos a participar de um evento onde um dos atores fez uma expressão dizendo o seguinte, que eles iam conduzir atividade industrial com reduções até o fechamento. Aí nós aguardamos um pouco o desenrolar daquela reunião com autoridades e informamos quantos milhões de pessoas dependiam de Itaqui na questão do segmento arroz. E que nós era o contrário, nós tínhamos que olvidar todos os esforços para manter as atividades industriais, né? Você é uma indústria de arroz. E aí houve uma mudança de postura até o final daquela reunião. Há um número que eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu acho que as indústrias que permaneceram, que não alteraram seus volumes, níveis de atividade, ou reduziram parcial, é um exemplo de enfrentamento da pandemia. Porque inúmeras indústrias tiveram
problemas. Obviamente, os problemas maiores eram com os afastamentos, com o cuidado, se fez muito investimento no sentido de ampliar a área de SSMA para ter a estrutura de enfermeiras, de médicos, de pessoas acompanhando os colaboradores em qualquer momento importante, fazer o afastamento, fazer o cuidado, acompanhamento desse colaborador. E o nível de mortes de funcionário das indústrias, isso é um número que poderá vir à tona em seguida. Me parece que ele é extremamente baixo em relação ao geral, porque esses investimentos, a necessidade de permanência, fez com que se houvesse uma mudança de comportamento, e uma disciplina, e uma fiscalização, e um acompanhamento. E isso se conseguiu permanecer nesse período quase basicamente com atividade normal, até porque você não poderia reduzir isso. Aí você iria provocar provavelmente, aí sim, até morte por falta de alimentos ou alguma coisa maior. Mas isso desencadeou uma série de outros problemas. Hoje se destaca muito a questão do custo de logística, a falta de alguns equipamentos ou de alguns itens na fabricação de alguns equipamentos. Então, esse equipamento ficou mais caro e também de maior tempo de reposição desse equipamento. E nós temos alguma coisa muito aguda também estabelecendo a nível de país, que é a questão do nível de atividade e do poder aquisitivo pelo aumento, obviamente, que surgiu. Essa inflação, ela desencadeou a nível de mundo. E aqui não deveria ser, não é diferente. Então, ela desencadeou um custo maior de alimentos, um nível de atividade que está retomando, de certa forma, em alguns momentos dá para se pensar que ele tem uma retomada importante. Nós temos um PIB dando uma resposta também importante, mas a atividade ela tá retomando. Então, até mais alguns meses, nós vamos sentir esse problema do poder aquisitivo, do custo dos alimentos, do custo de logística, e isso interfere também nas relações internacionais, onde você tem uma distância maior para a troca desses produtos, desses alimentos. Então, o que está impactando, eu acho, maior nesse momento é essa questão aí de dificuldade de alguns itens e também do custo e do percentual, do volume de consumo de alimentos. E o que isso vai desencadear dentro desse contexto nos próximos meses aí. Muito bem. Doutor Ricardo? Justamente, acho que todos esses assuntos que estamos falando são os grandes desafios para o Mercosul, para o futuro do bloco econômico e comercial. O bloco justamente cumpriu 30 anos da criação, desde o Tratado de Assunção, e foi criado como uma união aduaneira. Isso permitiu aumentar o comércio interno dos países. A Argentina multiplicou por 30 vezes seu comércio com os países do Mercosul nos seguintes 20 anos a partir da criação. Logo, sofreu um estancamento. Mas o conceito que acho que tem que mudar dentro do Mercosul, e que é algo que está na mente dos funcionários do governo argentino, é modernizar esse bloco, permitir uma maior internacionalização, e não seja só uma plataforma para comerciar entre os países, sino entre os países do Mercosul com o mundo inteiro. Mais de 60% do comércio internacional é feito entre blocos econômicos. Então, por exemplo, uma medida nesse sentido foi a adoção, a semana passada, o acordo entre os ministros das Relações Exteriores, que eu falei, do Brasil e Argentina, para diminuir a taxa, o arancel externo comum do Mercosul, e isso de 15% a 10%. Isso vai permitir importar
para os países do Mercosul, bens de capital, permitir maiores investimentos para contar com uma produção mais competitiva, para poder exportar produtos mais competitivos para o mundo. Então, esse é o grande desafio, eu acho, para o futuro dos países do Mercosul. Clarissa. Eu acho que essa burocracia e esses interesses dificultam muito uma população que precisa comer, porque nós, como produtores, agora essa safra, ainda a gente conseguiu fazê-la em função da safra passada, a pandemia para o arroz não foi ruim, assim, para o arroz no sentido houve uma valorização para poucos que ainda tinham um pouco de produto, mas a próxima safra arrisca ninguém poder produzir. Do jeito que estão os custos, hoje os custos desta lavoura já estão acima do preço que está sendo praticado hoje. Então, hoje o custo da saca de arroz está R$ 76,00 e a preço de comercialização, para que não me faça mentir, é uns 73. E isso aí a gente arrisca não conseguir produzir para o próximo ano. Então, faltar comida, o desabastecimento, ou nós migrarmos para outra cultura, que não o arroz, que é uma coisa que a gente tem que perder essa coisa, porque toda a vida plantou arroz. Se não é negócio, vamos mudar a atividade, porque chega de quebrar, como já aconteceu a quem está aqui, a classe toda andar para trás, ou a gente usar esse momento como alternativa, que é a minha sugestão. Do jeito que está, nós não temos acesso a insumos, encareceram assim barbaramente, de triplicar o preço do fertilizante, achar alternativa agora sim, via Mercosul, e até mais, mas assim, quem tem a chance de obter através de países ou de fontes logísticas, assim, para facilitar, eu acho que mais do que nunca é o momento de nós abrirmos isso, de diminuirmos essa burocracia toda, porque como indústria, como o Scariotti disse, houve muita necessidade de investimento para poder enfrentar isso. Nós, como pequena indústria de arroz, eram tantas exigências quanto tinham a Camil, então inviabiliza uma indústria pequena. Sair como a nossa e de outros ramos, saíram da atividade, porque eram muitas. Nós, como produtor, que a gente é considerado de médio a grande, esse nós conseguimos enfrentar, mas eram muitas os controles teve momento de, bom, como todas as outras atividades, e nós colocamos, não tivemos nenhuma morte, aliás, não tivemos nenhum doente até, então foi muito bom o nosso enfrentamento, e não paramos de trabalhar nenhum dia, enfrentamos. Eu sempre comparo isso quase como uma guerra, e nós vamos ter que enfrentar. Tem os que se achicam e param, e tem os que vão em frente, e nós resolvemos ir para frente, tocar adiante, e tivemos um êxito nisso. Mas acho que para frente, na sequência, em questões financeiras, é bem complicado, nós temos que rever. Agora, produzir por produzir, não, nós vamos ter que achar alternativa ou trocar de ramo. Eu acho que nesse sentido de produção, assim que começou a pandemia, todos entendemos que não poderíamos parar, né? A gente entende que o nosso negócio ele é fundamental, alimentar pessoas é fundamental. Sempre tivemos já há bastante tempo essa questão da segurança do trabalho, mas obviamente não tanto quanto uma indústria. A gente imagina que lá dentro, como vocês colocaram, torna-se quase inviável. Mas ainda assim tivemos que adotar muitos processos diferentes, porque é claro que o nosso distanciamento lá é maior, né? Numa lavoura, ainda bem se trabalha, cada um consegue ter um distanciamento, mas ainda assim precisou se adequar muitas e muitas atividades, adequar o pessoal, não tivemos nenhuma morte, e nesse sentido acaba despertando na gente esse questionamento, né? Quais os incentivos para continuar, né? E aí entram outras questões, a questão de sustentabilidade, essa cobrança que a mídia faz sobre o produtor rural, e a gente acaba tendo que mostrar muito como a gente faz corretamente. E eu sempre coloco, trazendo um pouco esse outro lado,
o quanto o produtor rural é o mais interessado em preservação, é o mais interessado em não deteriorar, em manter o meio ambiente, em manter tudo funcionando. E eu vejo que dentro disso surgem aí as oportunidades de diversificação. E eu acho que essa talvez seja a nossa saída, né? Para a gente não ser refém de alguns custos, não ser refém desse alto custo que vem se tornando a lavoura. Buscamos alternativas, aí estamos tentando, dentro das nossas aptidões, né, naturais, essa diversificação. Né? Às vezes uma outra cultura, às vezes melhorar alguns processos, a gente colocou dentro da empresa, a gente dá treinamento para o pessoal. E a gente vê, às vezes, uma grande dificuldade é o pessoal que não está na empresa, que vem, às vezes a gente faz uma diversificação da mão de obra, e aí o pessoal vem, assim, com vícios, com dificuldades, a gente tem que dar o treinamento, tem que agregar o pessoal no sistema da empresa, e eu vejo, assim, que a qualificação da mão de obra ainda é um desafio, né, para a continuidade. É verdade, né? Porque muda, né? O que a gente, né, debate na questão da formação, né, do pessoal, na construção do conhecimento, enfim, é necessário formar com capacidade de aprendizagem, de autoconversão, né? Eu não posso depender somente da estrutura formal de qualificação para que eu me converta a uma nova capacidade, uma nova atividade. Tem que desenvolver isso. Então, o nosso desafio é conseguir com que isso aconteça, né? Formar os trabalhadores com essa capacidade. Esse é o desafio aí do sistema de ensino, né? Não só daí da universidade, mas do sistema como um todo. Mas, enfim. Vamos fazer um intervalinho, né? Vamos registrar antes do intervalo, então, o agradecimento ao Marcos Fagundes, colega da Unipampa, que nos dá o apoio técnico aqui, né, no aparato tecnológico, e registrar que estão conosco aqui nos bastidores, né, além da Mercy, que nos assiste lá de Alvear, a professora Carla Poulsen e a professora Cecília Interlitia, que esta é uma argentina que está se brasileirizando, vamos dizer assim, né? Ela convive conosco aqui em Itaqui e se coloca como uma parceira do Arbra. Então, registramos a presença das duas, importante porque para que esse evento esteja acontecendo do jeito que a gente está enxergando, tem todo um trabalho por trás que não aparece. Por isso o registro e o agradecimento a todos.